a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a sobre nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade. Interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus.
nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos deles? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem espantoso: vós não sabeis de onde ele é? E, no entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nesse quarto domingo do Advento, que é o domingo que antecede o último domingo do tempo da Quaresma, e depois já entramos no domingo de Ramos, e já entramos na Semana Santa. É um domingo róseo, porque ele já nos aponta para os acontecimentos da Páscoa. E a liturgia vem trazer desse domingo aquele momento que todos nós, batizados, vivemos. Você lembra do seu batismo? Você que já foi padrinho, madrinha, pai, mãe, lembra dos gestos do batismo? Em que a água foi jogada sobre a cabeça da criança, aquela vela acesa que vocês receberam do sacerdote, eis a luz de Cristo. O batismo é o mergulho em Deus, onde nós somos lavados nas águas do santo batismo dos nossos pecados, inseridos na vida de Cristo e iluminados por Cristo. De criatura que somos, passamos a ser filhos e filhas adotivas de Deus e iluminados por Ele. E aí pertencemos a Ele. Já não pertencemos mais a nós mesmos e nem ao mundo. Porque nós fomos tirados do domínio do mundo, do poder do mundo, para a vida em Deus. Isso pela fé. A fé dos nossos pais que nos levaram ao batismo. E a fé nossa que levamos os nossos filhos ao batismo. Que insere a pessoa. Por isso que há todo um cuidado, há todo um apostolado, há toda uma evangelização
que pais e padrinhos e a comunidade cristã assumem diante de um batizado. Lembra que o padre pergunta isso? Vocês se comprometem, pais e mães, padrinho e madrinha e toda a comunidade, a ajudar esta criança a crescer na fé, a caminhar na fé, aprender a amar a Deus, a conhecer a Deus, saber quem Ele é, conhecer a igreja, saber o que é a igreja? Todo mundo, sim, padre. E depois esquece. E disse sim. E por isso que nós temos esses cristãos meia tigela, esses cristãos que não sabem nada da igreja, não sabem nada de Deus, porque nós que batizamos, nós que levamos as águas do batismo, não demos a eles o alimento que eles precisavam para crescer na fé. E por isso nós encontramos uma massa muito grande, até de católicos, que põem dúvida em tudo aquilo que Deus fala e que a sua igreja fala e ensina. E que o Evangelho nos traz hoje algo muito interessante. Você viu que ele foi bem cumprido, esse Evangelho. Mas ele foi cumprido por quê? Porque várias vezes esse homem teve que explicar para aqueles escribas e fariseus, homens da igreja, homens que conheciam a lei, homens que deviam ser tementes a Deus, que foi Jesus quem lhes curou, restituiu-lhe a vista, e eles não conseguiam ver nele Deus. Por quê? Estavam fechados e obcecados no seu entendimento, na sua ideia, na sua concepção. Hoje em dia, você pode falar, às vezes para a pessoa 10 vezes a mesma coisa, mostrar, provar que aquilo é verdadeiro, que aquilo é legítimo, que aquilo é significativo, a pessoa ela resiste em não aceitar, em não acreditar. A pessoa não quer ser iluminada. Deus é luz. Tanto que na criação, Ele criou a luz e as trevas, uma distante da outra. O dia se chamou luz, né? A luz para iluminar o dia, as trevas para a noite. Mas as trevas é a ausência de luz. Vocês concordam comigo? Trevas é a ausência de luz. Por que faz sombra quando o sol está do outro lado? Porque a luz só consegue pegar do outro lado da terra, por isso do outro lado fica sombra. As árvores que recebem a luz do sol, fica aquela sombra dela. As trevas são a ausência de luz. E Deus é luz. E quem não quer se deixar ser iluminado por Deus, vive nas trevas. Vive na escuridão. Vive na sua onipotência falha, finita. Porque o único onipotente é Deus. A fé, meus irmãos, é uma aceitação de Deus. Aceitar que Ele nos criou, aceitar que Ele tudo nos deu. Para nós, Ele fez todas as coisas. E a salvação que Ele traz para nós na pessoa do Seu Filho, na pessoa do Seu ungido, que é o outro elemento que aparece aqui, também no nosso batismo. Jesus Cristo é o ungido do Pai, como o rei Davi foi um ungido de Deus. De todos os filhos que foram apresentados, nenhum deles foi o escolhido, mas Davi foi escolhido. Tanto que quando ele recebeu a unção, o Espírito de Deus, né, não o deixou mais. Significa que ele foi iluminado por Deus. E no batismo, quando nós recebemos aquela vela, que é símbolo ou um sinal da unção que Deus está dando àquela criança, àquela pessoa, que é o Espírito Santo, que é dado para todos nós, é para que nós caminhemos na luz de Deus e não nas trevas do mundo. Por isso que a nossa caminhada cristã é uma caminhada de luta para permanecer na luz. Não é de luta contra as trevas, mas é a luta para permanecer na luz e não nas trevas. Porque na luz eu estou sendo conduzido por Deus, mas nas trevas eu estou sendo conduzido por mim mesmo, ou pelos outros, ou pelo diabo.
Porque são esses os amigos das trevas. São esses que não querem se aparecer. Tanto que quando as coisas vêm à luz, né? O problema que aconteceu, aquele negócio que falaram lá, veio a verdade. A verdade é essa. Quer dizer, a verdade veio à luz, se tornou conhecida. A luz torna tudo claro. A luz nos dá inteligência, nos dá capacidade de conhecimento, de entendimento das coisas. Ao passo que as trevas não. As trevas nos emburrecem. As trevas nos tornam teimosos. As trevas nos tornam resistentes a Deus, resistentes à luz. Por isso que o apóstolo, na segunda leitura, vem dizer o que para nós, para a comunidade cristã? Vem dizer que nós, outrora, éramos trevas. Estávamos na exclusão da comunhão com Deus. Nós não fazíamos parte do seu povo, mas agora nos tornamos luz pelo batismo. Fomos inseridos na vida de Deus. Por isso devemos brilhar aonde nós estivermos. Por isso que a nossa fé precisa ser proclamada em todos os lugares e em todos os momentos. Seja com a boca, seja com a nossa vida. Nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos à luz. Por isso nos alimentamos dela. Por isso nos colocamos diante dela, para que nada em mim fique opaco, oculto, confuso, mas claro. As pessoas andam às vezes meio confusas. O que é a vida? Para que serve a vida? O sentido da vida? Para onde eu vou? Quem que é a verdade? Quem que não é verdade? E é igual aquelas moscas que sentam em tudo quanto é lugar, tentando buscar a verdade, enquanto que Deus está dizendo constantemente: não existe outro senão somente eu. Eu sou a verdade. Não queres me ouvir? Sois tão teimosos quanto esses homens que, mesmo vendo, mesmo ouvindo o testemunho, não quiseram acreditar. Por conceitos próprios. Por uma mentalidade fixa neles que não muda. Mesmo vendo a verdade. Nós estamos assistindo isso nas telas das nossas televisões. A verdade sendo anunciada. E ninguém dá crédito a ela. Ninguém dá crédito a ela. Prefere acreditar na mentira, prefere acreditar no ilusório, prefere acreditar no imediato, do que no eterno, no para sempre, no que dura para a eternidade. Meus amados irmãos, outrora nós éramos trevas, agora somos luz do Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade. Cadê os homens e as mulheres cheios de bondade? Justiça. A justiça, ela é pautada pelo que é verdadeiro, pelo que é consistente e pelo que dura para sempre. Não é pelo imediato, é aquilo que dura para sempre. Cadê os homens e as mulheres que agem com justiça? Verdade. No mundo de mentiras falsas, onde até nós mesmos contamos as nossas mentiras, e não nos envergonhamos de falar mentiras, onde está a verdade? Ela não está escondida. Porque até a nossa mentira, né, quando ela é iluminada, se torna conhecida. Nada vai ficar desconhecido, tudo virá à luz. A vinda do Senhor, a sua vinda final, Ele vai trazer tudo à luz. Portanto, nada vai ficar sem julgamento. E vai prevalecer a verdade. Precisamos de homens e de mulheres que vivam a verdade, que praticam a verdade, que buscam a verdade, que defendam a verdade, que promovam a verdade. E ele continua:
discernir o que agrada ao Senhor. O que agrada a Deus? Não é que Deus é um coitadinho que precisa ser agradado, igual aquela criança mimosa, para não fazer manha, né? Tem que agradar. Uns acham que tem que agradar a Deus, porque se não agradar a Deus, Deus pode ficar feroz, né? E mandar um raio em cima de mim, mandar um castigo, uma doença, uma enfermidade. Então eu quero agradar a Deus, mas o que agrada a Deus? Agrada a Deus nós sermos os seus filhos que o escuta e o obedece, que pratica estas coisas. Agradar a Deus significa agir na bondade, na justiça e na verdade. É como o pai que vê o filho fazendo as coisas bem feitinhas e ele se sente feliz e alegre por ver o filho trabalhando, né? Em vez de aquele filho que fica no sofá, que vive às custas do pai e da mãe, né? Só vinde a mim o reino, só vinde a mim os benefícios, não exija nada de mim, eu só quero receber, receber. Mas quando o pai vê o filho empenhado, trabalha, vai atrás, conhece, estuda, sabe, cresce, desenvolve, o pai fica todo feliz, não fica? A mãe também, né? Agora tem que falar um e o outro, porque senão um fica, você me excluiu. Não, mas está todo mundo incluído. É isso que agrada a Deus. E atrai o olhar dele e a bênção dele sobre nós. Continuando. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. E não é assim que a gente assiste e vê? Os que as pessoas fazem às escondidas, as atrocidades, né? As causas ocultas de tanta miséria, de tanta fome e de tanta situação em que o povo vive. Não é porque é nas escuras que o dinheiro some, e as verbas somem, e as coisas somem. Dá até vergonha de dizer, diz o apóstolo. Mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz, como eu já disse antes, e tudo o que é manifesto pela luz é luz. É por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Peçamos ao Espírito Santo hoje que renove em nós as graças do nosso batismo. Que de fato o nosso coração esteja aberto para ser lavado pelas águas do santo batismo, purificado. E que os nossos sentidos, o nosso coração, a nossa mente, seja iluminada pela luz de Cristo, para que possamos ser homens e mulheres que caminham como filhos e filhas de Deus no meio desse mundo de trevas.